Bom dia! Bom dia pessoal, bom dia mulheres. Vamos lá, Instagram vai informando o pessoal que a gente tá iniciando a live. Bom dia, Luana! Hoje a gente vai ter um assunto, daqueles, assunto que eu adoro, que é falar de feminino, vai ser o encontro daqueles, com certeza. Eu quero dividir com vocês. Bom dia, Estela, bom dia, Tamires, vamos lá, então vamos nos encontrando, vamos fazer uma roda. Vamos fazer aqui uma roda online, né? A gente tem as rodas presenciais, mas aqui a gente também tem essa possibilidade de nos encontrarmos. Ai, gratidão, querida! De nos encontrarmos, cada uma na sua casa, mas mesmo assim a gente tem um encontro profundo, tá? Então eu quero convidar para que cada uma de vocês aí onde você está já se senta confortável, deixa as tuas atividades, se possível, tá? Para fazer depois, para que agora tu possa realmente ter um real aproveitamento disso que a gente vai compartilhar aqui. Porque uma palavra, ela pode ser entregue e aquilo passar, né? Entra no ouvido, sai no outro. Mas aquilo pode, de fato, ser como uma semente que é semeada dentro do teu coração e aquilo vai devagarinho sendo recebido e aquilo vai germinando e aquilo vai crescendo, tá? E aquilo vai tomando conta, vai desabrochando. Esse é o convite mesmo. Eu quero dividir algo que eu tenho vivido, que eu tenho aprendido, que eu tenho compartilhado com outras mulheres e eu espero que isso venha acrescentar. Eu tenho certeza que se você estiver disponível para receber o que a gente vai trazer aqui hoje, isso vai realmente frutificar dentro do teu coração e também nas tuas relações, certo? Então hoje a gente vai trazer sobre como viver cura de feminino. Eu também amo uma roda, Silvia. Vamos lá. Eu amo uma roda especialmente porque a gente fala sobre coisas, sobre temas que são profundos e a gente ao mesmo tempo tem esse encontro e a gente se abre, a gente consegue se mostrar e a gente consegue exercitar uma vulnerabilidade. E é também muito sobre isso que a gente vai falar aqui hoje, tá? Então, feminino, afinal, né? O que é o feminino? O feminino é alguma coisa assim, ó, mais abstrata. É alguma coisa mais subjetiva. É uma coisa sem forma. Não é alguma coisa definida, um quadrado. Não, o feminino é uma coisa solta, é uma coisa fluida. E é aquilo que vive dentro de nós. É algo que nós não temos um controle. É o nosso universo do sentir. É o nosso universo dos sentimentos. Então, parte assim da gente começar a viver cura desse feminino é a gente começar a entrar em contato com aquilo que tem dentro. E a gente começar a entrar em contato com a nossa história, tá? Esse sentir, ele pode estar fluido. Esse sentir, esse feminino, ele pode ser um sentir fluido, que ele acontece, ou ele pode ser um sentir que ele tá embotado, que ele tá endurecido. Então imagine o seguinte, você nasce, aliás, antes, você tá sendo gestada na barriga da sua mãe. A sua mãe vai vivendo muitas experiências e o bebezinho ali, ele vai sentindo, tá? Então, num primeiro momento tá ali, aquela criança tá com o sentir dela aberto, fluido, tá? E aí, ela nasce. Essa experiência de nascimento, ela pode ser algo acolhedora, pode ser algo aconchegante ou não. Pode ser alguma coisa mais traumática. O próprio parto, se tu for pensar, ele é uma experiência traumática, porque o bebê, ele tá dentro do corpo da mãe, ele tá quentinho, ele tá alimentado, ele tá ali seguro e ele sai, né? Então aquilo ali já rompe um status quo. Então tu vai imaginando pela ótica da criança, tá? Então, esse nascer que já é uma desestrutura, uma desorganização do mundinho daquela criança, daquele bebê, daquele feto, ele pode ser algo acolhedor, mas ele também pode ser algo duro. Imagina que por hábito, muitas vezes, né, até hoje ainda acontece, uma cesárea, por exemplo, a criança tá lá dormindo, ela é retirada da barriga para um ambiente frio, cheio de luz, pendurada de cabeça para baixo e dá um tapa na bunda daquela criança.
Então, se a gente vê essa mesma cena horas depois do nascimento, ninguém ia achar isso plausível, né? Mas como é na hora do nascimento, aquilo virou um hábito e tá tudo certo. Mas aquela criança, ela tá recebendo aquele impacto de sair de um ambiente seguro e acolhedor, tá sendo pendurada e batendo na bunda dela. Então, ela vem aqui fora, ela começa a receber um monte de informações, então ela vai ser cuidada, ela vai ser, nesses primeiros meses, então, alimentada. Nem sempre a mãe percebe o quanto que é a fome daquela criança. Às vezes a criança tá chorando de dor, tá chorando de fome. E aquela mãe tá ali exatamente sem saber o que aquela criança tá precisando, né? Então isso vai gerar marcas, tá? Naquela criança. Então ela chora às vezes pedindo a mãe e a mãe não está ali, ou a mãe tá, né, não tá entendendo o que aquela criança tá precisando. Depois a criança começa a caminhar, ela começa a crescer, ela vai vivendo histórias, questões, tá? Na vida dela. Então tu imagina aquela alma que ela veio, ela tava aberta, ela tava mais fluida, e cada coisa dessa começou a gerar uma marca. Então, assim, um parto um pouco mais traumático vai gerando um medo. Então, a falta de um cuidado, a falta de um acolhimento, o medo que ela passou, um abandono, a falta da presença. Tudo isso vai causando uma marca nessa criança, tá? Nessa menina, vamos chamar assim, tá? E isso vai causando um enrijecimento. Essa alma, ela vai ficando dura, ela vai ficando rígida. E isso vai se mostrando nessa mulher. Então, ela era um bebezinho, era uma criança, depois ela se torna uma mulher. E depois de todas essas histórias que ela foi vivendo, isso causou uma marca nela. E isso vai gerar uma consequência. Então, essa alma, quando ela tá rígida, quando ela foi vivendo experiências e foi se endurecendo, o coração foi endurecendo, o coração foi embrutecendo. E ela tá aqui, a alma dela tá aqui, tá ferida. Esse feminino foi se tornando ferido, certo? E aí, como consequência, ela vem a se mostrar uma mulher mais rígida, uma mulher mais controladora, uma mulher mais mal-humorada, uma mulher mais competitiva, que acaba criando, se envolvendo em conflitos, às vezes no ambiente de trabalho ou na própria família. Por quê? Por consequência dessa alma ferida. Então, relacionamentos, às vezes, que ela se envolve em traições, ou ela é traída, ou ela trai, ou essa mulher vai apresentando doenças, tá? Por quê? Como resultado, como manifestação dessa alma que tá embrutecida, que tá endurecida, que tá ferida de todas essas histórias que ela foi vivendo ao longo da infância dela, certo? Então, o que é viver cura de feminino? É a mulher começar a viver um processo agora de voltar a abrir, ó, essa alma. Voltar a abrir essa alma. Para que novamente esse sentir que estava lá, todo incrustado, possa voltar a se tornar fluido e a mulher voltar a se permitir a sentir e a conseguir voltar a amar e ser amada. Amar e receber o amor. Porque por essas histórias que ela foi vivendo ao longo da vida dela, ela travou. Em algum momento, essa menina, ela foi pedir colo pra mãe. Sabe aquelas situações, por exemplo, observem crianças, ou vocês que têm filhos, né? Às vezes a criança vai lá e pede colo, pede colo. Então aquela criança tá pedindo colinho pra mãe. Ah, colinho, colinho. Em algum momento, nós paramos de pedir esse amor pra mãe. Esse amor pro pai, esse amor pros cuidadores. Porque a gente sentiu que a gente precisava de algo, a gente pedia algo, mas esse algo não vinha. E isso às vezes acontece logo no início. Por exemplo, uma criança que nasce e ela precisa ficar na incubadora. Então aquela criança tava lá num estado de completude com aquela mãe, dentro da barriga da mãe, sendo nutrida, sem passar frio, tava na temperatura perfeita, alimentada. E aí ela nasce de uma forma, né, que tira ela de uma zona de conforto, realmente de segurança, e ela vai para uma incubadora. Ainda que seja para salvar a vida dela,
digamos, uma UTI, né, neonatal, essa criança não tem consciência disso. Ela só sabe que agora ela tá ali sozinha e que ela tá chorando e tá pedindo pela mãe, que é o tudo na vida dela. E aquela mãe não está ali pra entregar o que ela precisa. Então, pode ser que nesse momento, esse amor que ela tem pra entregar, pra pedir e pra fluir, e ela pede e não vem, talvez ali já interrompeu o fluxo que ela tem de amor. E esse feminino já começou a ficar ferido. O nome disso é amor interrompido, tá? No olhar da constelação familiar. De modo geral, todas nós vivemos esse amor interrompido. E a gente ficou ferida e se fechou numa ostra. E é esse que é o nosso processo de perceber que isso aconteceu. Tô percebendo que eu tô muito medrosa, eu tenho falta de coragem, eu tenho falta de ação, eu tenho dificuldade de me relacionar, eu tenho dificuldade de me vulnerabilizar, eu tenho uma dificuldade com o meu corpo. Eu me acho sempre feia demais, ou gorda demais, ou magra demais. Eu sou insatisfeita, né? Eu percebo que eu tenho essas pendências, essas questões, essa dificuldade de me relacionar, de ser grata pela vida. Então eu percebo que tem algo que não tá indo bem. Isso são sintomas desse amor interrompido, desse feminino que está ferido. Então a gente se dá conta disso e a gente em algum momento se compromete a começar a viver esse processo de viver essa cura desse feminino, certo? Tá fazendo sentido pra vocês? Fazendo sentido? Tá batendo aí no coração? Então, eu quero dividir assim, como a gente pode viver esse processo. Eu quero dividir aqui com vocês, então, três passos fundamentais pra gente viver esse processo. Não necessariamente precisa ser feito em ordem, mas muitas vezes sim, começa através disso, mas vai pegando aí o negócio. Então a primeira coisa, o primeiro passo que eu quero trazer pra você é: a gente precisa perceber o estado da nossa alma, tá? Perceber como tá o estado da nossa alma. Esses dias eu fui visitar uma amiga. E aí foi muito engraçado, que eu cheguei assim no portão, daí eu, oi, daí ela, oi, daí ela disse, tô bem, e tu? E aí a gente começou a rir, porque eu nem tinha perguntado como é que ela tava, eu nem perguntei como é que ela tava, mas ela já disse, tô bem, e tu? E aí a gente riu, né? E depois, quando a gente começou a conversar, ela começou a trazer como ela estava angustiada com uma situação que ela estava vivendo. Então, o que eu quero chamar a atenção é que ela já respondeu, né, tô bem e tu, como uma extensão do oi. Quantas vezes alguém pergunta assim, como é que tu tá? Tô bem. E isso não é verdade. A gente fala isso porque é uma extensão do oi. Oi, tudo bom? Tudo bom? Tudo. Pronto, acabou. Mas não é real, certo? Então, essa pergunta, quando alguém às vezes me pergunta assim, e aí, Vanessa, como é que tu tá? Eu tenho que respirar fundo. Porque eu acho essa pergunta muito complexa. Essa pergunta, na verdade, ela é muito profunda. Ela exige que eu pare e que eu respire e que eu perceba como eu tô. Porque no dia a dia, a gente às vezes tem muitas caixinhas, né? Tem o assunto filhos, tem o assunto trabalho, tem o assunto aquele compromisso que eu tenho de tarde, tem o assunto marido, tem aquela outra coisa que eu tenho que resolver. Tem muitas caixinhas operando e abertas ao mesmo tempo dentro da minha cabeça. Então, para eu olhar de fato assim como eu estou me sentindo, eu preciso parar e ver, de fato, como eu estou me sentindo. Isso não é uma pergunta óbvia, não é uma pergunta simples, certo? E isso é uma das coisas que eu quero te trazer, que em algum momento a gente precisa começar a dar espaço para descobrir como eu estou me sentindo, como você está se sentindo. Vou pegar aqui uma coberta, porque eu estou sentindo frio.
Isso não é simples. Isso não é simples, mas é necessário. Porque se a gente não para se dar conta, a gente fica numa superfície de relacionamento. Uma superfície. E fica reativa. Porque eu acabo não me dando conta que no fundo tem alguma coisa me incomodando. Porque na vida de todo mundo tem angústias. Tem angústias, nós temos angústias. Se eu te perguntar como é que tu tá e tu achar que tá tudo bem, tem duas coisas. Ou você está num estado de presença, ou você tá numa comunhão espiritual, ou tu tá num contato com Deus, tu tá vivendo ali algo profundo realmente no nível espiritual, e tu atingiu um lugar dentro de ti, ou a situação é mais séria do que se pensa, porque você pode estar dessensibilizada para a tua real condição de alma. E é isso que acontece muitas vezes. A pessoa, ela tá num estado de dureza dessa alma e desse coração tamanha que ela não entra em contato com isso. Ela vive só pra fora. Ela vive pra fora. Ela vive querendo cuidar dos filhos, querendo resolver o problema do marido, querendo salvar a mãe, preocupada em ganhar os 5 mil no final do mês. Ela fica sempre voltada pra fora, tá? Em pensamentos, às vezes uma mente que pensa demais, que racionaliza demais, que funciona demais nesse nível mental e não entra em contato pra perceber o que tá acontecendo ali. Então, ela pode ter uma ilusão de que tá tudo certo com ela, ou de que, sabe, de que não existe aquelas feridas mais enraizadas lá profunda, porque ela tá dessensibilizada. Ela tá focada no trabalho, ela tá cheia de metas, ela tá animada. Ela pode estar animada, mas em algum momento, quando a gente senta assim, um a um, e aí, querida, como é que tu tá? Como é que tu tá te sentindo? E a pessoa respira e ela dá espaço pra ir percebendo, ela pode descobrir, nossa, eu tô preocupada, eu tenho uma dificuldade de confiar. Eu tô muito tensa com essa situação do meu trabalho, eu tô com uma pessoa que eu não tô conseguindo conviver, a gente discute e a gente tem que fazer reuniões e eu acabo me sentindo insegura, porque eu vou falar e ela nunca concorda, então a gente fica criando atrito, entende? Esse lugar que a gente precisa começar a acessar, de começar a perceber o que é que tem lá dentro, eu começar a acessar a minha insegurança, começar a acessar a minha necessidade de controle, começar a acessar o meu medo, começar a acessar através desses sintomas, questões mais profundas que estão relacionadas lá com aquelas histórias mais antigas, porque senão a mulher ela fica reativa. Então, ela tá ali com seu colega de trabalho, por exemplo, e ele fala alguma questão e ela já grita, ou ela xinga, ou ela dá uma resposta atravessada, ela, sabe? Ou com o próprio marido, com o filho, fica nutrindo raiva, competição com o marido, achando que nada do que o marido faz é bom o suficiente. Porque, na verdade, ela tá ali reagindo, na verdade, tá? Imagina assim, um sintoma muito comum de algo que tá ferido dentro da pessoa é a raiva. A raiva, ela acaba sendo um sintoma, uma emoção de proteção. Então, assim, a pessoa sente raiva. Porque ela sente raiva porque lá no fundo ela tá sentindo uma outra coisa. Então, imagina um bombom e o embrulho desse bombom é a raiva. Tá? E aí quando tu abre esse bombom, o recheio desse bombom é a dor. É o sentimento de abandono, é o sentimento de solidão, é o sentimento de rejeição. Então, esse é o sabor do bombom que a mulher está fugindo de provar. Então, quando ela era criança, por exemplo, a mãe dela não ficou cuidando dela quando ela era bebê. Ela deixou com a babá e foi trabalhar. E por vários motivos, tá? Não veio ao caso. Vamos olhar agora para a visão dessa criança. Então, ela via que o tudo dela, que era mãe, não podia ficar com ela porque precisava fazer outra coisa. Ou seja, o olhar da mãe seguia
uma outra coisa, um trabalho, uma outra pessoa, enfim. Aquela criança, ela pode começar a sentir o quê? Rejeição. Estou sendo rejeitada pela minha mãe. A minha mamãe, que é o tudo pra mim, ela se interessa por outra coisa. Ela passa 8 horas, 9 horas do dia. Pensa, uma mulher que trabalha fora, né? 2 turnos, geralmente. Ela passa muitas horas do dia fazendo outra coisa. E aquela criança vai nutrindo um sentimento de rejeição dentro dela. Um sentimento de pouco valor, um sentimento de pouca importância. Então essa criança, ela vai crescendo, ela vai aprendendo a comer, vai aprendendo a tomar banho. E ela vai sentindo muitas coisas. E não tem ali alguém, uma mãe, pra ajudar essa menina a sentir o que ela tá sentindo, a dar nome para as coisas que ela tá sentindo, para encontrar formas de lidar com aquilo que ela tá sentindo, de perceber esse mundo de sentimentos que uma criança de 1, 2, 3, 4, 5 anos tá sentindo. Então ela se sente sozinha dentro daquele mundo emocional dela, que é complexo. Pensa nas nossas relações, se a gente às vezes já tem dificuldade de se relacionar, porque é tanta emoção e é tanta coisa pra gerenciar. Imagina para uma criança de 2, 3 anos. Então ela tá ali sentindo aquilo tudo sozinha e com dificuldade de manejar aquilo tudo, e ela vai nutrindo um sentimento de rejeição, de pouca importância, de pouca valia. Aí depois essa menina que nutre isso lá pelos seus 2, 3, 4, 5 anos, já tem isso solidificado, e essa marca já tá encrostada na alma dela. Depois, quando ela tem 30 anos e ela tá ali trabalhando, por exemplo, com seus colegas de trabalho, e ela dá uma ideia, por exemplo, numa reunião, e alguém discorda da ideia dela. Ela deu uma ideia. Vamos fazer o projeto X. Ela deu uma ideia. Aqui é a ideia, tá? Aí ela dá essa ideia. E alguém diz assim, não, eu acho que essa ideia não vai ser viável, por isso motivo, vamos fazer outra coisa. Aquela mulher que tem dentro dela essa marca da rejeição, naquele momento que alguém rejeita a ideia dela, se ela não for consciente de que ela não é a ideia, que são coisas diferentes, ela sente aquilo de uma forma pessoal. E isso vai ativar nela essa dor da rejeição. Nossa, estou sendo rejeitada de novo. Estou sendo rejeitada. Quem eu sou não é o suficiente. Mais uma vez. E ela pode sentir assim, uma falta de ar. Ela pode sentir um formigamento na barriga. Ela pode sentir uma dor de barriga, uma vontade no banheiro, ter uma diarreia. Ela pode ficar toda vermelha e sentir raiva. Porque, na verdade, aquilo tá ativando a dor dela da rejeição. E a raiva tá sendo uma reação. E aí ela reage com o colega de trabalho. E diz, não, mas tu que não tá percebendo, veja bem, olha isso e isso. Ou ela fala de uma forma, de alguma forma até um pouco mais branda, mas no fundo ela tá ali nervosa e reage de uma forma porque ela tá sentindo-se rejeitada, lá no fundo, certo? Então, se a gente não tem consciência dessas coisas, a gente vai vivendo todas as relações de uma forma reativa. Então, pra gente viver cura de feminino, a gente precisa começar a fazer esse caminho de volta. O que eu estou sentindo? Nossa, eu tô sentindo raiva. Tá, eu tô sentindo raiva por quê? Por que isso aqui me feriu tanto? O que isso fala sobre mim? Eu tô... E aí a pessoa vai se autorizando ao quê? A sentir, tô sentindo raiva. Pode fazer isso na hora e pode fazer isso depois. Tá, tô sentindo raiva por quê? Se a pessoa ela tem abertura, receptividade, se ela já tá mais treinadinha, na hora ela pode perceber, nossa, isso aqui era a mesma coisa que acontecia com a minha mãe, que eu sentia com a minha mãe, ou que eu sentia com o meu pai, ou que eu senti lá numa situação que aconteceu comigo. Então a pessoa, ela começa a se dar conta disso, tá? E aquilo, na hora que a pessoa vai se dando conta, isso vai, a consciência vai expandindo, tá? Isso é a expansão da consciência sobre ela mesma. E ela vai ocupando espaço, ela vai estabelecendo governo dentro dela mesma. Ela vai se apropriando dela mesma, ela vai se autorizando esse sentir do...
sim, isso é só um sentimento de rejeição. Isso é uma lembrança, isso é uma memória que está em mim, isso é só um sentimento. Faz parte do que eu sou e eu preciso que eu dê pertencimento, mas quando eu sinto isso e eu me permito sentir, isso diminui a proporção que isso tem em mim. Diminui a proporção. Eu sinto, eu dou espaço e isso não me domina. O que acontece muitas vezes com as mulheres que chegam no pré-menstrual e elas ficam muito uriçadas? Elas estão cheias de conteúdos como esse não sentido e não autorizado. Então elas não veem essas coisas. Ou ela vê, mas ela foge. Ai, rejeição. Ai, sai daqui, não quero saber disso. Não quero nem lembrar. Quero isso aqui. Ó, bola pra frente. Bola pra frente. Isso aqui não me importa mais. A pessoa não sentiu, ó. Ela não deu espaço para sentir. Ela não deu espaço, às vezes, para chorar aquilo. Para deixar com que isso tome conta do ser dela. E isso vale não só para as mulheres, mas para os homens também. Porque isso aqui que eu tô falando, esse feminino, habita nos homens também. Então, esse processo é algo para os homens também viverem, certo? Isso é processo de cura dos dois, na verdade, tá? Ainda que eu tô falando aqui direcionalmente, né, para mulheres. Mas então, esse processo de sentir, de autorizar, de permitir com que esses sentimentos façam parte, vai te habitando, vai te expandindo, tu vai diminuindo essa sensação, né, de estar sendo oprimida por esses sentimentos, você vai deixando de ser dominada por eles. De reagir, porque você tá entrando em contato com o sabor do bombom. Lembra? A raiva, ela é a embalagem. Então, tu abre a embalagem e tu sente o sabor do bombom. Que para uma pessoa é abandono, para outra pessoa é solidão, outra pessoa é rejeição, outra pessoa, tá? Então, a gente sente isso. Então, a gente sente sem achar bobo. A gente dá nome para isso. A gente autoriza com que isso faça parte. E à medida, aí que vem uma chave importante. À medida que eu vou permitindo sentir isso, eu vou me autorizando sem me achar boba, sem me achar infantil, sem me achar fraca em sentir isso, porque na verdade tem que ser muito forte e corajosa para sentir isso. Eu vou autorizando com que outras pessoas também existam no seu mundo emocional. Porque se você não autoriza o próprio sentir, você não autoriza o sentir do seu filho, você não autoriza o sentir do seu marido, você não autoriza o sentir da sua amiga, você desqualifica, você não se importa. Você não pergunta, né? Se a pessoa tá ali, tá tensa com alguma coisa, já vai passar, pensa em outra coisa, faz outra coisa, distrai. Só que às vezes a pessoa precisa o quê? De um abraço. Às vezes a pessoa precisa falar sobre o que tá acontecendo, sobre o que ela tá sentindo, dar nome. Então às vezes você é um instrumento de Deus, você é um instrumento para perguntar para aquela pessoa: oi, você tá bem? E tu vê às vezes que ela não tá, né? O que você tem? O que você tá sentindo? Posso te dar um abraço? E a pessoa diz: eu tô um pouco ansiosa. E por quê? O que tá acontecendo? E a pessoa começa a falar e você deixa com que a pessoa fale, sem ficar resolvendo pra ela, sem ficar dizendo pra ela se ela deve sentir isso ou se ela não deve sentir isso, se tem razão de sentir isso, se não tem razão de sentir isso, não importa. Deixa a pessoa falar, porque a cura desse feminino, ela tem ar, ela tem expressão, ela tem fala. Uma cura que acontece só na tua cabeça, ela não é real. Não adianta você só pensar coisas, você só lembrar de coisas. Você precisa verbalizar essas coisas. Você pode escrever essas coisas. Isso é um primeiro estágio. Depois você pode ler o que tu escreveu. Tu pode falar sozinha, tu pode falar com um terapeuta. Você pode falar com o gravador do teu celular. Gente, eu tive mais de 200 áudios no meu telefone, porque eu praticamente todas as noites eu ia lá pra rua, onde eu morava, que tem um pátio bem grande, e eu saía caminhar
no escuro, embaixo das árvores, e eu falava sozinha, e eu falava com o gravador do meu celular, e eu falava com Deus, e eu falava com o gravador do meu celular, e eu ficava falando, olha, eu tô sentindo isso, eu me lembrei de tal e tal situação, aconteceu tal coisa hoje, eu tô sentindo isso. Ai, porque cura tem fala, a gente precisa, através da fala, elaborar, tá? Eu tô sentindo raiva, tá, mas por quê? Ai, aconteceu tal coisa. Tá, e o que isso tem a ver? Ah, eu me lembrei de tal situação e eu também sentia isso, entende? Ó, a gente precisa, ó, verbalizar. É como se tivesse um novelo de lã dentro da nossa cabeça. E ele tá todo alinhado de todas essas histórias que aconteceram na nossa vida que nos deixaram assim, tá? Assim. Então a gente tem muitas histórias. E aí a gente precisa começar a puxar esse novelo. E a gente puxa esse novelo através da fala. Assim a gente se escuta. E isso é uma forma, é um estágio da gente começar a elaborar isso, da gente verbalizar isso, da gente vocalizar isso, certo? Então, cura tem ar. Cura tem água, tem choro. Chorar, lavar a alma, sentir esses sentimentos. E isso é uma coisa, por exemplo, que a gente faz nas sessões de constelação. O que a gente faz? A gente olha aqui pro campo, a gente vê a situação da alma da pessoa e a gente começa a falar. A gente começa a verbalizar, a gente começa a falar do que tá vendo, a pessoa começa a falar do que ela tá vendo, aquilo tá fazendo sentido e a gente cria uma atmosfera e um espaço seguro pra pessoa se permitir chorar. E dar vazão para aquilo, porque tem um monte de coisa trancafiada dentro da pessoa. E é isso que a gente vai dar vazão para que aquilo saia, para que aquilo abra espaço. Porque a pessoa tá assim, quando ela fala e quando ela libera, quando ela chora, ela se sente leve. Isso é uma das coisas que depois de uma ação de constelação, às vezes a pessoa fala, nossa, tô me sentindo leve. Ela tá tirando quilos das costas dela. Ela tá tirando litros de choro não chorado, de sentimentos não sentidos de dentro dela. E ela vai se sentindo leve. E naturalmente as coisas vão se abrindo, porque ela vai começar a se mover de uma forma diferente. Ela já tá se movendo com ela, certo? Então o que a gente precisa quebrar? O que a gente precisa quebrar para viver esse processo? A gente precisa ir diluindo o nosso orgulho. Ai, que babado! Babado! Nosso orgulho, porque a gente às vezes acha que tá bem, que tá tudo maravilhoso, mas na verdade não tá. E aí a gente precisa desmontar quem? O personagem que a gente criou pra nós mesmas, que faz a gente se sentir mais segura. E aí a gente começa a desmontar esse personagem, e a gente se permite sentir e se permite vulnerabilizar, se permite se abrir pra sentir, pra abrir mesmo tudo isso, sabe? E aí a gente vai, ó, se tornando mais fluida. O sentir, ele vai começar a se tornar diluído. E a gente vai começar a quebrar o orgulho, porque cura de feminino real, gente, real, não é só ficar fazendo ritual, não é ficar fazendo vaporização, não é ficar fazendo banho de assento. Isso é uma ferramenta que tu usa pra tratar o teu corpo, que tu usa pra solidificar, pra entrar em contato com o real conteúdo. Por que eu digo pra mulher, vai fazer banho de assento? Tira um momento pra ti, coloca uma música, fecha os teus olhos e sente, porque a cura do feminino tá acontecendo quando tu sente o que tá acontecendo ali através do teu corpo também. Nós vamos chegar lá. Então a gente precisa o quê? Quebrar, marretar essa alma que tá embrutecida, que tá endurecida, certo? É isso. Aí a gente vai o quê? Se humildecendo de coração. Deixa eu ver o que vocês estão botando aqui. Amém. É isso aí, ó, ótima live, boas dicas, vamos usar mais o gravador do celular, pode acontecer de faltar memória, é isso aí, deixa faltar, depois tu vai lá, apaga as antigas, começa a falar mais, quando estiver trancado até um filme de drama pode auxiliar, com certeza, isso é uma coisa que tu pode fazer, vai lá, coloca um filme, por exemplo, tá com o choro meio trancado, tá angustiado com alguma coisa, tá meio trancado, vai lá e coloca um filme. Em algum momento, aquele filme, né, ele pode tocar em algum gatilho teu e tu começa a chorar. Deixa chorar, debulha de chorar. Pega a almofada, abraça e chora.
chora, deixa chorar, porque ele tocou em algum ponto lá dentro. E depois que tu chorar um monte, sem se preocupar, tu pode se perguntar assim: o que será que me tocou? O que será que apareceu ali naquele filme, naquela história, naquela cena, que tem a ver com a minha vida, com a minha história? E aí, ó, a gente começa a desenlinhar mais desse fio, certo? Então agora a gente vai passar pro ponto 2, que talvez alguém já pode ter percebido o que é esse ponto 2 sobre viver cura de feminino, que é começar a sentir o corpo. Sentir o corpo. Tudo isso que a gente vive na nossa vida, na nossa história, não fica só na cabeça. Porque, na verdade, a gente tem, às vezes, essa ideia de que os pensamentos estão pra cá, né? Os pensamentos estão pra cá e o corpo tá pra baixo. Mas, na verdade, nós somos um complexo, tá? Nós somos um complexo corpo-mente. Aqui me lembrei, se tá fazendo sentido pra ti, envia essa live pra outras mulheres, para que essas mulheres também possam acessar esse conteúdo, ouvir isso depois, tá? Eu vou deixar gravado, manda pra essas mulheres acessar e a gente começar a crescer juntas, tá? Vamos enviar, envia. Então, assim, esses conteúdos, eles não ficam só dentro da nossa mente, eles estão espalhados pelo nosso corpo, porque nós somos um complexo corpo-mente. Então, essas histórias, essas dores, elas vão se manifestando no nosso corpo, certo? Por exemplo, assim, se tu fica ansiosa com alguma coisa, você pode ter diarreia. Se você tá tensa com uma situação, teu corpo fica duro, né? Aqui o trapézio fica endurecido, porque essas histórias, elas conversam com o nosso corpo. Então, a gente, nesse processo, a gente começa a sentir o nosso corpo. O que será que essa minha doença, que essa minha infecção, quantas mulheres com infecções vaginais estão chegando, muitas com candidíase, com vaginose, com endometriose, excesso de sangramento, ou um ciclo menstrual, né, que dura 50 dias. Um ciclo menstrual que dura 19 dias. O que esses sintomas do meu corpo estão falando sobre essas histórias? Porque existe uma costura entre isso. Então, eu vou sentindo esses conteúdos e vou vendo que a minha consciência ocupa esse corpo. Então, eu começo a autorizar essa conversa, a perceber os sinais do meu corpo. Eu ocupo ele faz parte de mim. Então, eu começo a sentir esse corpo, para, inclusive, cuidar desse corpo, para amar esse corpo, para honrar esse corpo. Quantas vezes a gente vive a vida e a gente fica tão focada na bunda que quer ter, na coxa que é mais grossa, que é mais fina, né? E fica ali tentando sempre modificar o corpo. Vai pra academia, por exemplo, pra deixar o corpo mais magro, pra deixar o corpo maior. Se força. Às vezes a mulher tá com sangramento, tá com cólica, ela não sente nada disso, ela não observa nada disso pra ir pra academia em busca de uma obsessão mental, de uma vontade mental que não tem nada a ver com a necessidade do corpo dela, porque na verdade ela não gosta do corpo dela. Então ela tá lá, às vezes, achando que ela tá indo por saúde, que ela tá indo pra se cuidar, mas na verdade ela tá indo pra se modificar, tá? Observe, tá tudo bem você querer melhorar, moldar o seu corpo, tá certo, ok? Você pode fazer isso, mas perceba, às vezes, uma tentativa de uma vida toda em se desfazer do seu corpo. Em achar que ele é sempre insatisfatório, que ele é sempre um problema, que tu tá sempre tentando mudar ele, certo? Então, é um processo da gente começar a ocupar o nosso corpo. Então, por exemplo, assim, eu quero cuidar do meu corpo, mas eu não gosto de academia, tá? Então, você pode fazer zumba, você pode fazer funcional, você vai fazer alguma coisa que seja mais prazerosa pra você.
que te traga uma experiência no corpo, aonde você venha sentir o seu corpo, aonde você comece a respirar, onde você possa sentir a sua presença acontecendo junto, certo? Acontecer, então ali, por exemplo, a prática de yoga, né? A prática de yoga é algo que a gente vem, a gente ocupa o corpo, a gente alonga o corpo. Quando a gente alonga o nosso corpo, a gente abre, por exemplo, o nosso peito. Eu não tô simplesmente alongando a musculatura peitoral. Eu tô me permitindo, me abrir para esses conteúdos, flexibilizar a minha mente, flexibilizar a minha musculatura que tá enrijecida, cheia de história. Eu tô me permitindo sentir, eu tô me permitindo respirar, porque quando essa alma, ela tá dura, a pessoa respira assim, ó. E fica uma coisa superficial. É só aqui, ó. O que a gente precisa, ó? Respira aí na tua casa com profundidade agora. Fecha os teus olhos e respira agora profundo com toda a tua capacidade pulmonar. Tu vai expandindo o teu abdômen, tu vai expandindo o teu peito, leva o ar até a garganta e só quando não couber mais nada de ar é que tu exala, ó. Naturalmente tu vai relaxar e tu vai começar a ocupar o teu corpo, tu vai começar a te perceber. Então isso é parte do processo de cura, é trazer desse lugar que tu sente, que tu percebe, que tu fala, pra ir ocupando o teu corpo e sentindo, sabe, deixando com que isso vá sendo absorvido pela tua pele, vai sendo absorvido pela tua pele. É isso que a gente faz muito aqui no yoga pro feminino, sabe, é ir trazendo essa consciência corporal e exercitando e costurando essa mente, esses sentimentos, essa consciência com o corpo, porque hoje a maioria está dissociada. E às vezes num dia tu tá dissociado, em horas do teu dia tu tá dissociado. Mas aí quando tu vai lá e encaixa, aquilo é leve, aquilo é bom, aquilo traz leveza. Então é isso que a gente faz na prática, ó, a gente costura corpo e mente, E aquilo vai abrindo espaço, para que tu possa expandir a tua consciência, a tua percepção. E por isso que o yoga ele vai trabalhando em camadas profundas, porque ele vai te expandindo a visão, e a gente faz isso aqui. E aí vai entrando aqui a questão, por exemplo, do ciclo menstrual. Porque o nosso corpo, o nosso útero, os nossos ovários, o nosso órgão físico, ginecológico, feminino, ele materializa esse feminino. E materializa. Então, homens e mulheres têm esse feminino de alma, tá? Só que nós, mulheres, a gente tem um a mais, que é o biológico. Então, isso tudo aqui que eu tô falando, viver isso tem um benefício muito maior, ainda é mais profundo e vai nos beneficiar fortemente. Então, a gente precisa, em algum momento, começar a viver essa costura de receber o meu corpo feminino, receber os meus hormônios, perceber que eu tenho um útero dentro de mim e que ele opera, que ele é uma máquina, que ele gera realidades. Ele não é só para gerar um bebê, ele é para gerar realidades. Conforme você vai vivendo com consciência o seu ciclo menstrual e tu vai percebendo o efeito no teu corpo e na tua consciência desses hormônios femininos, tu vai vivendo cura de alma. Ai, gente, eu fiz uma live só sobre isso, tem ali no meu feed, como viver cura de alma e nos relacionamentos através da menstruação. Nós temos uma máquina maravilhosa no nosso corpo, que é a nossa biologia, que é o nosso útero, que é esse sistema reprodutor e fertilizante de realidades pra gente viver
com essa capacidade de ver esse processo de cura ainda mais profundo, ainda mais intensificado. Quando a mulher sangra, a mulher tá se purificando e se regenerando desses conteúdos da alma dela. Então, quando ela chega lá na pré-menstruação, que ela tá cheia daquelas coisas, ela tá botando pra fora como um vulcão. Imagina um vulcão, sabe, em erupção. Quanto mais sintomas a mulher tem no pré-menstrual, mais conteúdos em erupção estão vindo, para que a mulher possa o quê? Sentir, dar espaço para isso, para viver uma regeneração e uma purificação. O Tchau TPM, o produto que eu tenho no workshop, ele é só sobre isso, mulheres. Só sobre isso, para você aprender a viver, a olhar para o seu ciclo menstrual com a sabedoria que ele tem, para você absorver isso, para você sentir isso em você, para você viver essa cura profunda no dia a dia, sabendo utilizar chás, né? Utilizando meditações, utilizando essas investigações de inconsciente sobre o que está acontecendo lá nas profundezas de mim, por que eu tô sentindo esses sintomas. Tchau TPM é para você aprender a amar menstruar e operar essa máquina que você é, essa máquina, tá? Então, se tu tem interesse, tem lá no link do meu perfil. Tem lá no link do meu perfil. Tá fazendo sentido pra vocês? Tá fazendo sentido? Me mandem aqui pra gente conversar. Deixa eu ver, a Alice tá botando aqui. Nossa, muito interessante isso. Eu não tenho mais o hábito de me pesar. Eu observo meu corpo e sinto como estou me sentindo. Se preciso me exercitar mais ou me alimentar melhor. Apenas me observo. É isso. A Alice também, instrutora de yoga, né, Alice? A gente vai vivendo esse processo de costurando o nosso corpo e isso vai abrindo uma outra forma da gente ver o nosso corpo. Eu me lembro quando eu fazia academia. E eu tava sempre nessa neurose, assim, de ai, não tá bom o suficiente, não tá grande o suficiente, não tô isso o suficiente, sabe? E aí chega um momento que tu vai depurando, que tu vai, sabe, vivendo esses processos e algumas coisas vão perdendo um pouco o peso. Porque tu vai encontrando outras coisas que aquecem o teu coração, que mostram, olha, tu tava tão fixada aqui em alguma coisa, mas tem tudo isso aqui pra viver, isso aqui não é tão importante. Não gasta tanta energia focando aqui. Se o que tu tá buscando tá pra lá. Então, tu pode até viver isso aqui. Por exemplo, agora eu tô começando a sentir vontade de buscar um funcional pra eu fazer, mas eu não vou mais viver desse jeito, como era antes. Com a neura, com o peso que tinha antes. Porque agora eu já descobri um outro mundo, eu tô vivendo outras coisas. E isso aqui é pra me dar mais capacidade e resistência pra eu estar aqui. Porque eu tô sendo chamada pra viver outras coisas. E o meu corpo precisa estar forte pra eu viver essas coisas, pra eu experimentar essas coisas. E é claro e é óbvio que eu quero estar me sentindo bonita e que isso vai me trazer um efeito. Mas é um outro peso. É um outro peso. Porque agora... a gente vai aprendendo a sentir, amar e cuidar esse corpo. E aí esse corpo, esse tempo, ele tem um outro valor pra nós. Esse assunto queima no meu coração, disse a Luana. No meu também. Ai, no meu também. Autoconhecimento é valioso, vamos desapegando das expectativas. É isso, Stella. Bora lá. Então agora eu quero chegar no terceiro ponto. Terceiro ponto, tá? Terceiro passo pra gente viver cura de feminino, que é a gente voltar para a mamãe. Pra gente começar a voltar de novo a entregar o nosso amor para a mamãe. Veja bem, quando a gente veio do corpo da nossa mãe. A nossa mãe foi a nossa primeira casa. O nosso corpo, ele foi construído, plasmado através do sangue dela. Gratidão, mãe, gratidão. Ela, através do sangue dela, do corpo dela, plasmou a minha realidade. E eu estou aqui nessa terra. Todas nós estamos aqui por causa disso. E aí a gente nasce, a gente vai vivendo experiências e o que acontece? A gente tem muita expectativa com relação à nossa mãe.
tá? Então a gente espera tudo dela, ela é o nosso tudo, a gente não vê outra pessoa, literalmente. A gente quer mamãe, 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 mamãe. Pai só vai existir depois. Então o que que acontece? A nossa primeira ferida é com a nossa mãe. Seja porque ela não estava lá e tu queria a presença dela, e ela não esteve lá pra você porque ela estava fazendo outra coisa, ela estava trabalhando, ela estava viajando, ou ela entregou você pra adoção, por exemplo, outra pessoa criou você, ou porque ela estava lá e não foi o suficiente pra você. Porque o amor dela era tão bom que você queria mais. Você queria mais, 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 porque veja, é infinito. O bebê estava dentro do corpo da mãe em completude total. Então, quando a criança sai, ela quer mais daquilo. E por mais que a mulher dê pra ela, não é o suficiente. E nunca vai ser. Porque o que a criança quer é voltar pra completude. Então, ela fica lá esperando daquela mãe. Então, por exemplo, aquela mãe tá ali com o bebê, só que o bebê quer colo, quer... Olha, quem é mãe sabe quantas vezes a gente fica 1 hora, 2 horas dando mamar pra uma criança, tu largou a criança no berço, ela começa a chorar porque ela quer voltar pro teu colo. Tu faz isso 1 semana, 2 semanas, 3 semanas, 1 mês. Quando vê, tu tá aqui, ó, cansada, esgotada emocionalmente, porque ela quer e ela tem uma demanda inesgotável. A fome dela de amor é inesgotável e tu não tem mais pra dar. Às vezes tu tá precisando sair um pouco, esparecer um pouco, conversar com uma amiga, ficar um pouco com teu marido, chorar um pouco, tu tem outras coisas, mas aquela criança, ela quer mais. Depois ela tem 1 ano, ela fica lá, mãe, dá colo, mãe, dá colo, mãe, dá colo. E aquela mãe tá com fome? Aquela mãe tem que fazer uma torrada pra ela, tem que fazer o almoço do filho, tá? Antes a gente olhou por um lado, agora a gente tá olhando pelo outro. Então aquela criança fica pedindo, só que aquela mãe tem demandas, ela tem hora, ela precisa fazer o almoço, as pessoas vão ter fome, então ela não consegue entregar, ela vai dizer que não, ela vai dizer, filho, mamãe quer muito te dar colo e te dar colinho e ficar contigo, mas agora eu vou precisar fazer o papá. Vamos olhar um filminho? Vamos desenhar? Pega aqui a caneta, ó, senta aqui perto da mamãe e fica olhando o que a mamãe tá fazendo. Ela vai tentar, ó, tá? Tentar fazer de outro jeito porque ela tem demandas e existe uma frustração naquela criança, vai acontecer. E aquele pedido de amor às vezes vai ficando mais fraquinho. E aí o amor vai interrompendo. Então, em algum momento, a gente vai precisar olhar agora com olhos de uma mulher adulta e se autorizar de novo a pedir o amor para a mãe, se abrir de novo para a mãe. Por quê? Porque se eu não abro, não entrego esse amor, não peço pra mamãe, e se esse amor não for bom o suficiente, e eu não tiver a humildade de pedir esse amor pra minha mamãe e dizer, sim, mãe, eu quero ser amada por ti, mãe. Sim, mãe, você me fez falta, mãe. Sim, mãe, eu quero você, mãe. Sim, o seu amor é muito bom, mãe, e eu quero mais esse amor. Se você não se permitir pedir esse amor pra sua mamãe, nenhum outro amor vai ser bom o suficiente pra você. Nenhum. Se você não se permitir se nutrir com o amor que teve disponível pra você pela sua mãe, você vai fechar orgulhosa, porque você queria mais, porque você acha que merecia mais, e você vai virar pra sua vida e você vai querer que alguém te compense pelo amor que você não recebeu. Você vai estar num namoro, você vai estar num casamento, você vai estar com seu filho e você vai exigir que ele te nutra, que ele te compense por aquilo que você não recebeu e não tá querendo pedir pra mamãe. E aí que a gente quebra o orgulho, porque a gente vai precisar perceber, nossa, eu tô ferida, nossa, eu tô ressentida, ó. Eu tô ressentida com a minha mãe, ó, botar nome. Tô ressentida com a minha mãe, tô ferida, eu tô cobrando dela, eu tô com dor, eu tô com raiva, eu tô de cara, eu tô dura, eu tô adoecida, eu tô com pressão alta, eu tô com endometriose, eu tô com vaginose, eu tô com um monte de coisa, tá? Eu preciso voltar, mãe, eu preciso de você. No
gay, mas eu preciso de você, eu quero você. Ai, gente! Isso, gente, isso, se a gente chegar nesse lugar é o que tem de mais profundo de viver cura de feminino, tá? É a gente se dá conta assim, nossa, eu trabalho que nem louca, eu tô fazendo um monte de coisa, porque no fundo eu quero ser validada, no fundo eu quero ser amada, no fundo eu quero que alguém olhe pra mim e dê joinha, no fundo eu quero que alguém olhe e diga, nossa, como teu desenho tá lindo, no fundo tá buscando que alguém faça e te dê um reconhecimento que tu quer que a tua mãe te dê, no fundo, entende? Então a gente vai precisar chegar nesse momento e perceber que existiram expectativas, existiam questões com a mãe, mas eu olho pra minha mãe, eu vejo a mulher dela, eu me permito sentir isso, permito me nutrir da forma como foi, do jeito que foi, eu recebo isso, eu me nutro disso, eu respiro em cima disso, e às vezes você vai chorar muitas vezes, tu vai travar e dizer assim, não consigo, não vai. Ai, a gente vê isso muito na constelação. Chega assim, ai, nossa, não consigo falar. Ok, maravilha, chegou, você viu, a gente chegou até aqui hoje, você viu a sua condição de alma. É isso que a gente faz, a gente vê, ó, tô com orgulho, ó, tô ressentida. Isso é maravilhoso, porque não tem, assim, um lugar pra... É um processo, gente. Quem disser pra você que não é um processo, tá viajando, não viveu, não tá vivendo. Cura de feminino é processo, é dia a dia, é mês a mês, é ano a ano. Sempre cabe mais. Sempre cabe mais. Cada vez que tu vai lá, que tu vive constelação, que tu faz yoga, que tu faz oração, sabe? Que tu escreve, que tu fala, tu tá te permitindo sentir a alma, perceber, dar nome, sentir o corpo, dar espaço pra isso crescer em você. E tu vai um pouquinho a mais, um pouquinho a mais, um pouquinho a mais pra quebrar o orgulho. Quebrar o orgulho e umedecer o coração. É isso que a gente vive. Cada vez que a gente vive uma sessão de constelação, a gente vai lá pra ver, pra quebrantar o coração, pra umedecer o coração, pra ver a mais, pra receber esse amor, pra dar esse amor. E isso vai sim mudando as relações, porque é o teu amor, é o teu amor, é a qualidade do teu amor. Não existe o amor pro filho, o amor pro marido, o amor pra mãe, é o amor. Imagina assim, ó, que tu tem um cano dentro de ti, ó, aqui, um cano, a tua coluna é um cano, tá? E essas histórias da tua alma, essas questões da tua infância que foi te embrutecendo, que a gente foi falando, imagina que isso criou um lamaçal dentro desse cano. E aí a água passa aqui, ó, aqui, mas ela não consegue jorrar, porque tá cheio de conteúdo, tá cheio de orgulho, de dizer, eu quero mais. Mãe, o que tu me deu foi pouco, o que tu me deu foi insuficiente, eu quero mais, isso não me contenta. Você não é uma mãe boa o suficiente pra mim. Enquanto tu tá ali falando isso pra tua mãe, tu tá fazendo a manutenção desse monte de conteúdo que tá aqui, ó, impedindo o teu fluir de vida, o teu fluxo de vida, que tá tentando passar. Então, em algum momento, o que a gente precisa fazer, ó? Respirar. Sentir esses conteúdos e chorar esses conteúdos, chorar a falta, viver a falta, porque é assim que a gente dilui um conteúdo denso, um conteúdo de alma que tá aqui, ó, impedindo o fluxo, a dor. Imagina que você é um cano. Enquanto tem dor, o amor não flui. E a gente precisa o quê? Diluir essa dor através do quê? Experienciar essa dor, viver essa dor, sentir essa dor, chorar essa dor. Não tem outro jeito. A gente não racionaliza a cura, a gente não racionaliza a dor, a gente não entende. Isso até pode fazer parte do processo de entender, de perceber, de conscientizar. É claro, isso faz parte do processo. Mas a dor, ó, sentida, ó, abrir o coração, viver isso, dar espaço pra isso, dar pertencimento pra isso. Tudo que eu excluo me adoece.
Tudo que eu excluo adoece. Eu preciso dar espaço para sentir toda essa expectativa e abandonar, escuta o que eu tô dizendo, abandonar o amor idealizado pela mamãe. Abandonar o amor idealizado pela mamãe. E isso vai ser um processo, certo? Como é que vocês estão? Como é que vocês estão? Me conta. Me conta. Como é que vocês estão? Até tomar um chá. Amém. Coisa boa. Amém. Coisa boa. Coisa boa. Gratidão, meu Deus. Gratidão. Vem em mim, Calô. Vamos lá que o troço vai ser bom. Vai ser bom. Vai ser quente. Maravilhoso. Coisa boa, minha gente. Coisa boa. Coisa boa. Então, assim, ó. Pra essas assim que são mães, né? A maternidade é uma via maravilhosa de cura. A maternidade é uma via maravilhosa de cura pra gente viver desse feminino, porque através do filho a gente vai acessando, a gente vai percebendo, a gente vai descobrindo, a gente vai acessando a nossa escassez. Ai, gente, tô louca, tô louca! A gente vai acessando essa nossa escassez de amor, e aí não tem jeito, a gente vai precisar voltar pro colinho da mamãe, certo, minha gente? Olha, pra encerrar, eu quero dizer pra vocês assim que um feminino curado, ele é um convite pra gente começar a querer mais e mergulhar dentro de um lugar sobrenatural de nós. Sobrenatural, onde a gente começa a se abrir pra mais vida. Não é um grito que te puxa pra fora, mas é um mergulho, é um convite que te chama pra dentro. E que isso vai começar a abrir a tua mente, vai começar a trazer vida, vai começar a trazer leveza, vai começar a trazer humor, bom humor pra tua vida, certo? É esse processo. Certo, minhas queridas? Certo, meus amores? Ai, coisa boa! Ai, depois vocês podem comentar ali embaixo, dizer o que insight que vocês tiveram, alguma coisa. Se você tiver ideia de outras lives, de outras coisas pra gente fazer, comenta, traz, certo? Envia pra outras mulheres para que a gente possa trazer mais sobre isso, certo? Cura de feminino, um feminino curado nos convida para o mais, é infinito e sempre cabe mais. Amém? Ai, que Jesus, que Cristo nos abençoe para que a gente possa viver esse processo da forma mais profunda e real possível, Pai. Nos abençoa para que a gente tenha coragem, Pai, de mergulhar dentro desse lugar em nós, para que dessa forma a gente possa ser inspiração, Pai, para nossa família, para os nossos filhos, para esse planeta, Pai, porque somos nós mulheres que vamos trazer uma revolução para esse planeta através da nossa família, a gente vai começar a viver regeneração profunda de alma, Pai. Em nome de Jesus eu te peço. Eu coloco, Pai, na tua presença a vida de todas essas mulheres que estão aqui agora, Pai. E todas as mulheres que vão assistir esse vídeo depois, Pai. Penetra, Pai, profundamente nos nossos corações, Pai. Cura profundamente os nossos corações. Abre, Pai, a nossa visão para que a gente possa perceber aquilo que a gente ainda não sabe, Pai. Nos traz coragem, ousadia, Pai, para que a gente possa viver esse processo de forma real e profunda, Pai, em nome de Jesus. Amém.